Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 9 de abril de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Missionários da Luz. Nós vamos envolver o nosso amigo Paulo, que irá fazer a nossa prece de gratidão, e logo depois a nossa Cecília, sentimos falta dela semana passada, irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Vamos orar? Então, imaginando a luz do nosso Mestre Jesus sobre todos nós, sobre esse ambiente, diremos assim: Jesus de Nazaré, agradecemos imensamente essa grande oportunidade que temos de estudar os vossos ensinamentos. Agradecemos imensamente essa oportunidade que temos de hoje reconhecer que precisamos caminhar para Ti a passos firmes com conhecimento. Senhor Jesus de Nazaré, que os vossos mensageiros, que a espiritualidade desta atividade esteja conosco, nos assistindo, principalmente nossa instrutora, que verbaliza aqui os ensinamentos provindos de vós. Senhor Jesus de Nazaré, abençoe cada coração amigo aqui presente, encarnados e desencarnados, para que possamos algum dia, com mais fé, com mais convicção, com mais conhecimento, dizermos: muito obrigado, Senhor Jesus, por essa dádiva. E assim seja. Obrigada, Paulo. Querida Cecília, lembra tudo pra gente. Boa noite. Boa noite. Nós estávamos falando no último encontro sobre os contemplistas, né? Então, muita coisa, muita pergunta passou pela cabeça de André. Ainda existiam essas criaturas interessadas em ser completistas? Onde eles estariam? Como eles estariam? Então, uma série de questionamentos passaram pela cabeça dele, e Manassés, que estava com ele, orientando, disse: isso ainda existe sim, eu mesmo sou candidato a completista, mas existem muitos outros que estão aí reencarnando na busca de ser completista. E ele explicou como. Muitos, para fazer essa reencarnação, eles pedem para vir com um corpo muito simples, sem beleza, sem atrativos, e de forma que eles sem também magnetismo, sem aquele magnetismo natural das almas elevadas. Então eles precisavam estar assim para não chamar a atenção das forças inferiores que estão sempre dentro da crosta, impedindo a realização do bem. Mas para eles também desenvolverem essas tarefas, eles pediam um corpo forte, com saúde, capaz de ter um bom desenvolvimento, bom desempenho, a fim de poder cumprir também as tarefas dele. E nesses comentários eles chegam ao serviço de modelagem, o serviço onde todas as questões anatômicas são feitas e são assim estruturadas com muito gosto. E eles chegam a um local que eles chamam de um grande centro de anatomistas. Ali, muitos técnicos se dedicavam a um trabalho muito intenso e super delicado, extremista, para auxiliar os trabalhos futuros que seriam realizados por irmãos
que depois irmãos encarnados que quisessem entrar nessa linha de trabalho. Então, eles a priori estavam, vamos dizer, desenvolvendo trabalhos que orientassem a experiência desses irmãos. Bem. Então vamos lá, hoje nós vamos dar continuidade, o nosso querido amigo Paulo está aqui, está fazendo a voz do senhor Manassés, tá bom? Então estamos nós aí aprendendo dentro desse departamento da reencarnação. Sentindo espontânea veneração, contemplei os servidores que se inclinavam atenciosos, arquitetando o porvir de muitos companheiros. Como era complexa a oportunidade de renascer. Que atividades intensas exigia dos benfeitores espirituais. Ao meu gesto de estranheza, respondeu Manassés numa síntese expressiva. Você não ignora que os homens ainda selvagens ou semi-selvagens, embora utilizando os recursos sempre sagrados da natureza, edificam suas habitações em moldes mais simples e rudimentares. Todavia, o homem que já atingiu certo padrão de ideal, desenvolvendo faculdades superiores, constrói o lar, organizando plantas prévias. Então, meus irmãos, aqui nós estamos estudando reencarnações, volto a repetir sempre, que são programadas. É comum isso? Nós já sabemos que não, tá? Então, nós já temos a consciência que a grande parte das reencarnações na Terra é no Sistema Único de Reencarnação. Aqui não, a gente vê toda uma programação, até mesmo porque eles são completistas. E lembra que o André disse assim, se a gente pode escolher o corpo, então com certeza eles vão escolher um corpo maravilhoso, né? E o Manassés disse, não é bem assim não. Então, vamos lá. Você não ignora que os homens ainda selvagens ou semi-selvagens, embora utilizando os recursos sempre sagrados da natureza, que é a procriação, edifiquem suas habitações em moldes mais simples e rudimentares. Todavia, o homem que já atingiu certo padrão de ideal, desenvolvendo faculdades superiores, constrói o lar organizando plantas prévias. Então, aí eu pergunto para vocês, o homem que já atingiu certo padrão de ideal, é comum achar isso? Não. Nós ainda estamos nos debatendo na animalidade. Então, nós é aquilo que ele vai chamar de habitações em moldes mais simples e rudimentares. Indicando o quadro interior, plantas prévias, né? Então, tem ali um projeto do futuro corpo. Indicando o quadro interior, extremamente movimentado, acrescentou sorridente. Não estamos aqui cogitando igualmente de projetos para futuras habitações carnais. O corpo humano não deixa de ser a mais importante moradia para nós outros, quando compelidos à permanência na crosta. Não podemos esquecer que o próprio Divino Mestre classificava-o como templo do Senhor. Que é o tabernáculo, o corpo é o templo. A gente não tem assim ainda nem a responsabilidade com o próprio corpo. Então nós queremos viver bastante aqui na Terra, né? A gente quer dar continuidade à nossa vida, mas a gente não cuida do corpo, né? A gente não cuida do corpo físico. É impressionante o tanto que a gente maltrata esse organismo. Falta de exercício, bebidas alcoólicas mesmo, né? A própria comida em excesso, o estresse emocional muito grande do nosso dia a dia. Cada vez que a gente grita, cada vez que a gente chora desesperado, cada vez que a gente tem um pico de raiva muito grande, a gente vai adoecendo as nossas células. E ao longo do tempo, imagina quantos e quantos anos, quando a gente fala mal, que a gente agride, tudo isso vai fazendo mal às células. Então, tudo aquilo que é contrário ao bem, que a gente realiza, maltrata o outro, maltrata o nosso processo de evolução e maltrata o nosso organismo. Porque ele não foi criado para fazer ou falar o mal. Então, chega uma hora que o corpo manda conta do que nós fizemos com ele. Então, imagine que você ser uma pessoa agressiva, uma pessoa grossa, uma pessoa prepotente.
Vai chegar uma hora que vai estourar, vai vir a conta. Olha, está aqui o câncer que você criou ao longo de toda a sua existência. Então, quando a gente fala em cuidar do corpo, a gente não está falando da parte externa, estética. Isso faz parte, mas não é só isso. Então, hoje nós observamos muito que as pessoas buscam cuidar, entre aspas, do corpo, mas na verdade endeusando a estética, né? E a estética para aguçar no outro a sexualidade, né? O desejo. Então, isso também não é cuidar do corpo. Hoje a gente vê verdadeiras aberrações, mulheres e homens, mas muito mais as mulheres, que começam a usar, fazer intervenções para evitar qualquer ruga. Então ela coloca aqui, aí sumiu a ruga, ela está super feliz. Aí aparece a ruga, ela vai e coloca outra intervenção, faz outra intervenção. Porque a preocupação dela passa a ser as rugas da face. E ela não consegue se aperceber que quando ela olha no espelho já não é mais ela. Já é um corpo, um rosto totalmente deformado. E a pessoa não consegue se aperceber que ela está com o rosto deformado. Você já nem mais conhece a pessoa. Você olha, oi, quem é? Não sei. De tão diferente que está. E a gente começa... Então a pessoa entra no processo. Então não estou falando desse cuidar do corpo. Esse daí quase sempre me escraviza. Nós sabemos que a estética, ela movimenta um dinheiro enorme no nosso planeta. Tanto a estética quanto os pets. Os pets também hoje são bilhões e bilhões aí que o mundo inteiro direciona. Então a gente começa a parar a pensar de que cuidado que eu estou falando? Desse cuidado de dentro para fora. Desse cuidado. E isso é o templo de Deus. Então o nosso corpo é um templo de Deus, que eu tenho que aprender a cuidar dele, a respeitá-lo. Então hoje, todos nós sabemos, gente, nós nunca tivemos tantas informações na palma da mão. Quantos vídeos você vê ao decorrer do dia que açúcar faz mal? Quantos vídeos você vê ao decorrer do dia que o glúten faz mal? Quantos vídeos chegam na tua mão falando que o refrigerante faz mal? Quantos vídeos chegam em nossas mãos que nós precisamos fazer exercícios físicos, né? Quantos vídeos chegam na nossa mão dizendo não coma meia-noite, né? Durma com pouco alimento. Então, ou seja, hoje nós temos muito acesso à informação. Teimamos por livre e espontânea vontade. Uma vez uma senhorinha simples do interior, ela chegou comigo e ela bem magrinha. E ela disse assim, minha filha, quando nós vamos envelhecendo, a gente não pode carregar peso. Eu não entendi muito, isso é verdade. Ela disse, por isso é que eu sou magrinha. Eu digo, ela falando, inclusive, do próprio peso dela. Então, que a gente possa pensar no cuidar do corpo de uma forma plena mesmo, de uma forma total. Então, eu preciso cuidar da mente e eu preciso cuidar do corpo. Porque eu também prestarei conta do uso que fiz dele. Da forma que eu fiz dele. Então a gente vê o nosso André Luiz sendo tratado no mundo espiritual como suicida. Impressionado, seguia atenciosamente os trabalhos em curso. Dispunhamos-nos a seguir adiante, quando uma irmã, de porte muito respeitável, se aproximou, saudando Manassés afetuosamente. Ele respondeu com gentileza e apresentou-a. É a nossa irmã Anacleta. Cumprimentei-a, sentindo-lhe a simpatia pessoal. Trata-se de uma das nossas trabalhadoras mais corajosas. Acentuou o funcionário do trabalho de informações. A senhora sorriu, algo contrafeita, por se ver focalizada na opinião franca do companheiro. Todavia, Manassés, com o otimismo que lhe era característico, prosseguiu, porque ele deu um elogio, né? Trata-se de uma das nossas trabalhadoras mais corajosas. Ela ali já, nada de elogio, que isso faz mal no mundo espiritual e aqui também. A senhora sorriu, algo contrafeita, por se ver focalizada na opinião franca do companheiro. Todavia, Manassés, com o otimismo que lhe era característico, prosseguiu. Imagine que voltará à esfera do globo em breves dias, em tarefa de profunda abnegação por 4 entidades que, há mais de 40 anos, se debatem em regiões abismais das zonas inferiores.
Então, a nossa Anacleta vai voltar em breves dias numa tarefa de profunda abnegação. Abnegado por quem? Por 4 entidades que estão aonde? Olha, gente, olha só. Se debatem em regiões abismais. Ele não tá ali no umbral da vida, não. Eles estão nos abismos se debatendo. É por isso que eu digo, gente, estar no umbral, nossa, que bom, que maravilha, vamos todos só no umbral. Imagina você ser levado por um vale ou por um abismo. E esse grupo aqui, essas 4 entidades estão no abismo. Abismo de zonas inferiores. Então, além de um abismo, zonas inferiores. Atalhou a senhora sorrindo. Não vejo nisso abnegação nenhuma. Cumprirei tão somente um dever. Espírito nobre é assim, tá vendo? E fixando-me desassombrada e serena, asseverou. As mães que não completaram a obra de amor que o Pai lhes confia junto dos filhos amados, devem ser bastante fortes para recomeçarem os serviços imperfeitos. Esse é o meu caso. Não se deve mencionar sacrifício onde existe apenas obrigação. Ainda há pouco nós estávamos estudando isso em um livro dos Espíritos, lembra? Então, essas 4 entidades que estão em zonas inferiores abismais foram filhos que ela, como mãe, falhou. Né? Olha o que ela diz aqui, ó. As mães que não completaram a obra de amor que o Pai lhes confia junto dos filhos amados devem ser bastante fortes para recomeçarem os serviços imperfeitos. Aí ela diz, esse é o meu caso. Por isso que ela tem consciência, não é humildade, é consciência, não, eu não sou isso tudo não, eu vou realmente para realizar um trabalho que no primeiro momento foi imperfeito. Interessava-me a história daquela irmã despretensiosa e simpática, e por isso mesmo animei-me a perguntar-lhe. Regressará, então, dentro em breve? De qualquer maneira, sua resolução traduz devotamento e bondade. Não posso esquecer que também minha mãe voltou ao círculo da carne, tangida por sublime dedicação. Porque a mãe dele também vai reencarnar, vai aceitar o marido novamente, mais aquelas 2 entidades que estão envolvidas e também as próprias filhas que se encontram no vale. Você vê que ela foi uma mãe muito amorosa demais, e isso prejudicou também os filhos, né? A gente sempre fala, gente, o não educa muito mais do que qualquer sim. Nós temos que preparar os nossos filhos para a vida. A vida, ela é fácil? É comum nós encontrarmos pessoas maravilhosas, amorosas, cuidadosas. Prepare seus filhos para isso. E começa dentro de casa, mostrando as dificuldades e fazendo ele passar pelas dificuldades. Às vezes, gente, as perdas é a melhor forma da gente continuar a educação dos nossos filhos. Porque às vezes com os excessos a gente se estraga e estraga os nossos. Notei que os olhos dela se encheram de lágrimas discretas, que não chegaram a cair. Emocionada, talvez, com a minha observação sincera. Estendeu-me a destra, gentilmente, e dando a ideia de que não desejava continuar em conversação relativa ao assunto, disse-me comovida. Muito grata pelo conforto de suas palavras. Mais tarde, ao se lembrar de mim, ajude-me com seu pensamento amigo. Nesse ponto da ligeira palestra, Manassés indagou. Já recebeu todos os projetos? Respondeu ela. Sim, não somente os que se referem aos meus pobres filhos, mas também a planta relativa à minha própria forma futura. Está satisfeita? Redarguiu a dama. Muitíssimo. Na lei do Pai, a justiça está cheia de misericórdia e continuo na condição de grande devedora.
Em seguida, despediu-se calma e afável. Então, a planta, né, como ele chama, a planta relativa à reencarnação dela, ela está super satisfeita, ela gostou da forma que planejaram. Em seguida, despediu-se calma e afável. Então, ela conta, a gente doida para saber, né, gente, a fofoca, conta o que houve, mas ela não disse em outro momento, né? Agora ela não entrou em detalhe, apesar do André ter solicitado. Manassés compreendeu minha curiosidade e explicou. Anacleta é um exemplo vivo de ternura e devotamento, mas voltará às lutas do corpo a fim de operar determinadas retificações no coração materno. Por imprevidência dela, noutro tempo, os 4 filhos que o Senhor lhe confiara caíram desastradamente. A pobrezinha albergava certas noções de carinho que não se compadecem com a realidade. Seu esposo era homem probo e trabalhador, e apesar de abastado, nunca se esqueceu dos deveres que lhe prendiam as atividades de homem de bem ao campo da sociedade em geral. Caracterizava-se por uma energia sempre construtiva, mas a esposa, embora devotadíssima, contrariava-lhe a influência do lar, viciando o afeto de mãe com excessos de meiguice desarrazoada. E como consequência indireta, 4 almas não encontraram recursos para a jornada de redenção. 3 rapazes e uma jovem, cuja preparação intelectual exigia os mais árduos sacrifícios, caíram muito cedo em desregramento de natureza física e moral, a pretexto de atenderem a obrigações sociais. E tão degradante foram esses desregramentos que perderam muito cedo o templo do corpo, entrando em regiões baixas em tristes condições. Anacleta, contudo, voltando ao campo espiritual, compreendeu o problema e dispôs-se a trabalhar afanosamente para conseguir não só a reencarnação de si própria, senão também a 2 filhos que deverão segui-la nas provas purificadoras da crosta. Então, qual foi a falha da senhora Anacleta? Excesso de carinho. E o pai cumpriu o dever dele? Cumpriu, ele era o provedor. E ele pegava pesado, mas a Anacleta vinha e desfazia o que ele tinha feito. Né? Então a gente começa a observar a nossa responsabilidade novamente. Então, carinho demais prejudica muito. A minha mãe dizia, minha filha, para cada um sim, são 2 não. E eu acho assim que o bom da gente conviver com muitos filhos dentro de casa, muitos irmãos, é que a gente aprende já a dividir, a compartilhar. E hoje, o que nós estamos tendo hoje, infelizmente? Hoje, devido ao tempo, uma série de coisas, a gente tem 1, 2 filhos. Então, o cuidado teria que ser muito maior ainda, porque aí você diz para aquela alma que ele é o centro do universo. Mas aquilo que aconteceu é que ela se excedeu no excesso. Sim, carinho. Aí o que eles faziam? Eles iam para as festas, não é festa, mãe, é justificativa social, né? Nessas festinhas bebiam. E sabe Deus o que eles faziam mais, né? Para estarem hoje onde estão. Porque, meus irmãos, quando a gente abusa do sexo, eu também estou abusando de um ser humano. Eu também estou brincando com o sentimento de um ser humano. Eu estou trazendo problemas para um ser humano. Sabe Deus o que essa menina não fez? Sabe Deus o que esses 3 meninos não fizeram? Entende? Perdeu a encarnação. Eles estão sofrendo. Agora, tem como a dona Anacleta viver em paz? Tu viu? Só o fato do André Luiz tocar no assunto, os olhos dela encheram de lágrimas. É interessante falar em lágrimas no mundo espiritual, né? Mas ela está no perispírito. O perispírito ele é um organismo também. E ela nem quis tocar no assunto.
Quando a gente não quer tocar no assunto, porque aquele assunto ainda é o quê? Dói. Então imagina a dor dessa mãe, super carinhosa, super meiga, e tem como ela estar em paz? Então não é melhor a gente deixar o menino chorar aqui, dizendo não, do que a gente ficar no mundo espiritual e ver eles numa zona dessa? Não é verdade? Ai, tia, agora já foi. Calma, a gente está aprendendo para a próxima encarnação. A gente está aprendendo para a próxima. Olha só voltando aqui. E tão degradantes foram esses desregramentos. Gente, degradantes. Sabe Deus o que essa turma fez? Que perderam muito cedo o templo do corpo, entrando em regiões baixas, ou seja, desencarnaram até antes da hora. Claro. Álcool faz mal? Faz. Sexo sem cuidado faz mal? Faz. Sexo com cuidado, mas variado, faz mal? Faz. Entrando em regiões baixas, em tristes condições. A mãezinha, contudo, voltando ao campo espiritual, compreendeu o problema. Olha, detalhe, eles foram primeiro que ela, já começou a dor. Tu imagina o que é sepultar filhos? 4. Está aqui, ele está dizendo, olha, Anacleta, contudo, voltando ao campo espiritual, compreendeu o problema e dispôs-se a trabalhar afanosamente, penosamente, para conseguir não só a reencarnação de si própria, senão também a dos filhos, que deverão segui-la nas provas purificadoras da crosta. André, perguntou André, impressionado. Quantos anos gastou para obter semelhante concessão? Vamos ver, quantos anos? Mais de 30. Ela chegou no mundo espiritual, se deparou com a situação dos 4 filhos, e ela está há 30 anos trabalhando para conseguir a sua reencarnação e mais a reencarnação dos filhos. Ok, vamos pensar. Os meninos, essa turminha já está há mais de 30 anos nesse vale. Ela vai nascer primeiro e ela vai ter que chegar à fase adulta para poder ser mãe desses meninos. Então põe mais 20 anos aí. Olha o tempo perdido dessa turma de 4, esses irmãos, por conta dos excessos e dos prazeres. Isso contando 30 anos de trabalho dela, mas não estou contando o tempo que levou para ela também desencarnar depois deles. Então pensa aí, 50, 60 anos. Por conta de rock, sexo, droga e rock and roll, né? Assim que diz, né? Sexo, droga e rock and roll. Porque eles não mataram, eles não roubaram, eles foram promíscuos. E estão aonde? Regiões abismais das zonas inferiores. Regiões abismais. É aquilo que eu digo, gente, o corpo da gente é um templo de Deus. Eu terei que prestar conta do que eu faço com ele. Exclamou André Luiz. Imagino-lhe os sacrifícios futuros. Esclareceu Manassés. Sim, a experiência ser-lhe-á bem dura, porque 2 dos rapazes deverão regressar na condição de paralíticos, um na qualidade de débil mental, e para auxiliá-la na viuvez precoce, terá tão somente a filha, que, por si mesma, será também portadora de prementes necessidades de retificação. Aflitivas. Olha, agora vamos entender a lei de causa e efeito aqui. Eles tinham saúde? Usaram para quê? Os desregramentos. Pronto. Olha outro ponto, ela vai ficar viúva, né? Ela teve marido? O marido honrou? Ela soube valorizar isso? Vai ficar sem agora. Entendeu? Então olha só. A experiência ser-lhe-á bem dura. Porque uma coisa gente, era só direcionar os meninos. Ela não tinha nenhum doente mental, ela não tinha nenhum esquizofrênico, ela não tinha ninguém com limitação física.
Mas ela tratou como se fosse. Porque quando a gente não dá responsabilidade para um filho, quando a gente não empurra o menino para fazer os deveres, a gente está tratando eles como um débil mental. Um débil mental, uma criança doente mental, com doenças, com limitações mentais, um espírito que reencarna nessa situação, não consegue tomar um banho sozinho, não consegue arrumar seu quarto, não consegue colocar nada no lugar, não tem responsabilidade nenhuma, mas é um doente. E quando a gente tem filhos saudáveis e trata como se fosse um doente mental? Então agora você vai ter um doente mental para você saber como é que é. E o outro ponto é, se der novamente a saúde para eles, eles vão tocar o terror. Então aqui já é regime de prisão. E isso, meus irmãos, não deve ter sido a primeira vez que eles fizeram isso não, viu? Para vir já nesse nível aqui, eles já repetiram isso talvez várias vezes. Porque, meus irmãos, é impossível alcançar uma evolução e regredir. Então, se eu faço, é porque eu venho fazendo há séculos. Quando eu começo a me esforçar para fazer o bem, isso é novidade. Comecei a fazer isso agora, tanto é que é um esforço para eu fazer o bem. Quando aquilo já faz parte da minha vida, da minha essência, eu faço naturalmente, eu não preciso nem pensar. Mas se eu ainda me obrigo a fazer, é porque isso é novidade para a gente. É a primeira vez que nós começamos a fazer esse trabalho. Então, olha só. Bem dura, porque 2 dos rapazes são quantos? 3. 2 dos rapazes deverão regressar na condição de paralíticos. Usou a perna, todo o talento que você tinha que não foi bem usado, será o quê? Retirado. O que eu faço das minhas pernas? Para onde elas me levam? Na qualidade de débil mental. Então, 2 paralíticos e o terceiro na qualidade de um débil mental. Que era o termo que era usado na época, tá, gente? E para auxiliá-la na viuvez precoce, vai ficar viúva, terá tão somente a filha, que por si mesma será também portadora de prementes, ou seja, de aflitivas necessidades de retificação. Ou seja, as 2 vão ter que trabalhar. Então, meus irmãos, a gente olha assim a nossa vida e diz assim, poxa, eu não estou passando por uma situação dessa, né? Não está tão difícil assim, eu estou reclamando do quê? Então vamos aproveitar, porque, gente, é assim, eu não tenho como mexer no passado, mas o meu presente, o que eu faço, vai refletir no futuro. Não tem como escapar disso. E a dizer da minha profunda surpresa diante do mecanismo de introdução ao serviço reencarnacionista, quando outra irmã se acercou de nós procurando por Manassés. Depois das saudações afetivas, explicou-se ela gentil, dirigindo-se ao meu novo amigo. Desejo sua obsequiosa interferência na retificação do meu plano. E abrindo o pequeno mapa, na qual se via desenhado com extrema perfeição um organismo de mulher, acentuou. Veja bem o meu projeto para o sistema endocrínico. Sei que os amigos me favoreceram, planejando com muita harmonia nas menores disposições. Entretanto, desejaria modificações. Indagou o interpelado, surpreso. Em que sentido? Então ela está com o mapa dela, já o projeto ali do futuro corpo. Ainda há pouco a outra estava satisfeita, né? Essa aqui não, ela não está satisfeita. Vamos ver o que ela vai querer. A recém-chegada indicou os pontos do projeto, nos quais se localizava o colo, e falou. Fui advertida por benfeitores daqui, no sentido de não me apresentar na crosta dentro de linhas impecáveis para a forma física. E em razão disso, para que eu tenha mais probabilidade de êxito em meu favor, na tarefa que me proponho desempenhar, estimaria
que a tireoide e as paratireoides não estivessem tão perfeitamente delineadas. Como sabe, Manassés, minha tarefa não será fácil. Devo reaver um patrimônio espiritual de grandes proporções. Preciso fugir de qualquer possibilidade de queda e a perfeita harmonia física me perturbaria as atividades. Então eu vou pedir aqui para a Lígia dar uma olhinha aqui para a gente. Tem as duas notas, ela lê a nota para a gente e comenta, tá bom? Primeiro as tireoides, né? Glândulas endócrinas localizadas da parte interior do pescoço, secreta hormônios que têm ação ativadora sobre o crescimento e o metabolismo do organismo. A tireoide, ela fica bem aqui, ela tem uma formazinha de borboleta, fica bem na frente do pescoço, onde tem o chamado pomo de Adão. A gente pode palpar que a gente sente uma borboletinha assim. E ela tem ação, ela produz os hormônios, que é o chamado T3 e o T4. Ele age não só sobre o metabolismo, mas também ela age sobre o cérebro, sobre o fígado, sobre os rins. Então, se a pessoa tem um metabolismo mais lento, vai ser o quê? Mais gordinha, dá desânimo, dá insônia, a menstruação fica desregulada, pode dar taquicardia se ela estiver funcionando muito, moleza se estiver funcionando menos. Então, ela não estava querendo ter aquela forma física esplendorosa. Então, ela pediu problema na tireoide. E tem as paratireoides, que são 4 glândulazinhas que ficam atrás da tireoide também, no pescoço, são pequenininhas. O que elas fazem? Elas cuidam do metabolismo do cálcio e do fósforo. Então, quando é criança, a tireoide ela atua no crescimento e as paratireoides elas atuam no metabolismo do cálcio. Se diminui o cálcio, o que ela faz? Diminui a reabsorção do cálcio pelo intestino e se falta cálcio no osso, ela ajuda a absorção do cálcio. O problema na tireoide, o problema na paratireoide, ela ia ter deformidade óssea, que ela ia nascer, imagino que seja isso que ela está querendo, ter essas deformidades, ter problemas já no crescimento, que ela vai ter esses problemas endócrinos. Agora, para essa jovem chegar, essa senhora, né, esse espírito que vai reencarnar, chegar falando, ela diz assim, olha, êxito em meu favor na tarefa que me proponho desempenhar. Estimaria que a tireoide e as paratireoides não estivessem tão perfeitamente delineadas. Então, ou seja, ela manja do assunto, né? Então, se esse espírito participa desse processo e eles têm consciência, eles conhecem a forma, ela sabe aonde mexer para mudar essa forma. O novo companheiro, e olha só que interessante como ele diz aqui, ó, Manassés, como sabe Manassés, minha tarefa não será fácil. Devo reaver um patrimônio espiritual de grandes proporções, reaver um patrimônio espiritual, conquista moral, de grandes proporções. Preciso fugir de qualquer possibilidade de queda. E a perfeita harmonia física me perturbaria as atividades. Por isso que a gente fala que reencarnar em um corpo belo é uma das provas mais complexas que tem. Então a gente pode ficar feliz, graças a Deus, né? A gente não passou por essa prova, não é verdade? E a gente percebe muitas vezes, se nós não combinamos isso, se nós não fazemos parte dos completistas, mas alguém organizou para a gente. Não, a Conceição não vai se perder, não. Vamos colocar 1,55 m, vamos mexer nisso, vamos mexer naquilo, que é para ela não se atrapalhar. E assim, a espiritualidade, ela organiza realmente conforme a nossa necessidade de evolução. Então, o corpo também é um material pedagógico, não é verdade? O novo companheiro endereçou-me expressivo olhar e disse-lhe: tem razão. A sedução carnal é imenso perigo, não só para aqueles que emitem a sua influenciação, como também para quantos a recebem. Entendestes? Então, quando a criatura é bela, ela desperta, né? Ela emana e ela desperta isso no outro. Então, quantos males isso não pode acontecer?
Imagina você com a sua beleza física envolver de repente ou um homem ou uma mulher casada, destruir uma família, né? Quantas situações, se a gente for conhecer um pouquinho a história lá de Troia, né? Olha a confusão que a Helena arrumou. Então, quantas confusões por conta de uma beleza física, não é verdade? Então, você já sabe, se você for um completista, você quer, não, faz um movimento na tireoide, na paratireoide. Lembra da nossa irmã aqui, tá? Que é pra gente não, né? Entendeu, Cecília? Tá bom, gente, com o nosso 1,50 m, né? Tornou ela. Prefiro a fealdade corpórea. Não estou interessada num corpo de Vênus, e sim na redenção de meu espírito para a eternidade. Tá vendo o que ela quer? Fealdade corpórea, porque ela está muito mais preocupada e interessada, né, na redenção do espírito para a eternidade. É isso, gente, quando a gente conhece, e quando ela fala eternidade, é quando a gente não mais precisa reencarnar. O que é a eternidade do espírito? Eu não preciso mais reencarnar. Já aprendi tudo que eu tinha de aprender em relação à matéria. Agora minhas lições serão outras. Então isso é a eternidade do espírito. E ela está preocupada com a eternidade. Ela não está preocupada com uma encarnação de 70, 80, 90 anos no corpo bonitinho. E o corpo bonitinho não fica até 70, 80 anos. Tem data para isso. Quando a gente tenta ficar com 80 anos do mesmo jeito, o negócio vai ficando complicado. Porque não o organismo ele sofre. Então você vai trocar a eternidade por causa de 25, 30, 40 anos? É para acabar. Né? Manassés prometeu interpor os seus bons ofícios e, tão logo se despediu da nova interlocutora, passou a mostrar-me as mais interessantes figurações de órgãos do corpo humano. Admirava, tomado de profunda impressão, aqueles gráficos numerosos que se alinhavam com absoluta ordem, demonstrando o cuidado espiritual que precede o serviço de reencarnações, quando meu amigo ponderou cenas do próximo capítulo. Foi bom, gente? Muitas lições. Então, aqui já responde aquela indagação do André, né? Se é para escolher o povo só escolhe corpos maravilhosos, né? Então, ou seja, a gente quando hoje, com esse tipo de informação, quando você vê uma pessoa belíssima, com o corpo perfeito, né? Que faz um sucesso aqui no planetinha, o povo valoriza muito a forma física, você já sabe, você daí está numa prova complicada, né? Aí, quando nós nos olharmos no espelho, a gente diz, poxa, ainda bem que a espiritualidade programou direitinho para eu não me enrolar, né? A espiritualidade interferiu para eu não me enrolar com nada, né? Imagina, a gente não desperta. Porque o que acontece? Uma pessoa bela, aonde ela chega, primeiro, ela passa a ser o centro das atenções. Segundo, ela desperta desejo, nem sempre amor. Entendeu? Ela desperta muita antipatia, porque as outras meninas ou os meninos, mesmo, até os meninos bonitos, né? Ele desperta antipatia, olha assim, mas que coisa desagradável. Por que tinha que ser tão bonito assim? Aí você está entendendo? Então é algo complicado mesmo. Fora as tentações das propostas. Fora as tentações, tanto para homem quanto para mulher. Foi bom, gente? Deu para aprender? Muitas lições? Muitas lições, né? Que bom. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento,
vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Então a gente começa para pensar de que cuidado que eu estou falando. Desse cuidado de dentro para fora. Desse cuidado. E isso é o templo de Deus. Então o nosso corpo é um templo de Deus, que eu tenho que aprender a cuidar dele, a respeitá-lo. Então que a gente possa pensar no cuidar do corpo de uma forma plena mesmo, de uma forma total. Então eu preciso cuidar da mente e eu preciso cuidar do corpo, porque eu também prestarei conta do uso que fiz dele. Quando a gente não quer tocar no assunto, porque aquele assunto ainda é o quê? Dói. Então imagina a dor dessa mãe, super carinhosa, super meiga, e tem como ela estar em paz? Então não é melhor a gente deixar o menino chorar aqui, dizendo não, do que a gente ficar no mundo espiritual e ver eles numa zona dessa? É aquilo que eu digo, gente, o corpo da gente é um templo de Deus. Eu terei que prestar conta do que eu faço com ele. Então vamos aproveitar, porque, gente, é assim, eu não tenho como mexer no passado, mas o meu presente, o que eu faço, vai refletir no futuro. Não tem como escapar disso. E assim a espiritualidade ela organiza realmente conforme a nossa necessidade de evolução. Então o corpo também é um material pedagógico, não é verdade? Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Meus irmãos, vamos fazer a nossa prece de gratidão? Vamos agradecer a Jesus? Então vamos agradecer a Jesus por mais uma oportunidade de encontro. Vamos orar então? Como é bom, Senhor da vida, a oportunidade que o Senhor nos dá, o espaço físico que o Senhor nos concede, para estarmos aqui juntos, entre amigos e irmãos de ideal espírito. Termos a alegria de estarmos estudando a obra Missionário da Luz, aprendendo com o Senhor Manassés, com a senhora Anacleta e com essas irmãs que mostram o cuidado e a responsabilidade com a reencarnação. E nós, Senhor, que cá estamos, no planeta, reencarnados, não lembramos do nosso passado, conhecemos o nosso presente, mas sabemos, Senhor, que através das nossas atitudes de hoje, nós estamos escrevendo o nosso futuro. Então, Jesus, sei que esse estudo, sabemos que esse estudo já é um auxílio enorme, já é uma advertência, um convite, uma orientação. Então que nós possamos estarmos atentos a esse chamado, para que possamos fazer diferente na nossa vida, no nosso cotidiano. Que possamos sempre escolher a porta estreita, a porta do sacrifício. Que possamos sempre calar e jamais discutir ou acusar. Que possamos sempre sermos a vítima e jamais o algoz. Que possamos entender que a verdadeira busca é a busca da liberdade de consciência, é a busca da paz de consciência, é a busca
do dever cumprido. Obrigada, amor amado, por mais essa oportunidade. E muito obrigada aos nossos amigos espirituais que conduziram a nossa reunião. Graça te damos, Senhor, que assim seja.